A Carta das Nações Unidas, bom, isso é muito mais do que só um documento antigo. É uma ideia, sabe? Uma ideia fundamental. Um verdadeiro projeto para a paz, que nasceu num mundo que estava completamente em crise. E é sobre isso que a gente vai conversar, como essa promessa foi criada e o que ela realmente significa hoje em dia. Olha, essas palavras de abertura, elas são de arrepiar, né? Elas já mostram logo de cara, sem rodeios, o porquê da ONU existir. Foi para garantir que a destruição, o horror de 2 guerras mundiais, nunca, jamais acontecesse de novo. Então a carta não surgiu do nada. Ela foi uma resposta direta, histórica. Tenta imaginar o cenário. O mundo estava em ruínas, literalmente. Criar a ONU foi uma aposta, uma tentativa gigantesca de construir um sistema para impedir que uma terceira guerra mundial viesse a acontecer. E aqui a gente tem as datas-chave. Em junho de 45, lá em São Francisco, o acordo foi fechado. Aí, só alguns meses depois, em outubro, com o mundo ainda tentando se reerguer, a carta passou a valer e as Nações Unidas nasceram oficialmente. Certo, então a gente já entendeu o porquê, agora vamos mergulhar no o quê. Basicamente, a carta define as regras do jogo, sabe? Os objetivos principais que deveriam guiar as relações entre os países dali para frente. O artigo 1º já deixa tudo bem claro. Ele define as 4 grandes missões da ONU. Pensa assim, são os 4 trabalhos principais. Manter a paz, claro, ser amigo das outras nações, ajudar todo mundo a resolver os grandes problemas e, por fim, ser o lugar onde todo mundo se encontra para combinar o jogo. Agora, aqui tem um ponto que é, uau, super importante. O artigo 2º, ele é a base de tudo. Ele diz que, para a ONU, não importa o tamanho ou o poder do país. Todos os membros são iguais e soberanos. Para a época, essa era uma ideia bem radical. Ok, mas para uma missão tão gigante, precisa ter uma estrutura, certo? A carta desenhou uma organização bem complexa para dar conta do recado. Vamos dar uma olhada em como essa sala de máquinas foi pensada para funcionar. O artigo 7º cria esses 6 órgãos principais. É bastante coisa, né? Cada um tem a sua função. Mas para a gente entender de verdade onde está o poder político, vamos focar nos 2 mais famosos, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. E é aqui que a conversa fica mais complexa. E, para ser sincero, mais polêmica também. A gente vai entender como o poder é dividido e como as decisões são tomadas lá dentro da ONU. Essa comparação aqui ajuda muito a entender. A Assembleia Geral é como se fosse uma grande praça pública global, onde todo mundo tem uma cadeira e um voto. Já o Conselho de Segurança é tipo a diretoria executiva, um grupo bem menor que tem a principal responsabilidade e o poder de tomar as decisões mais pesadas sobre paz e segurança. Beleza, então vamos mergulhar um pouco mais nesse tal de Conselho de Segurança, porque o jeito que o poder funciona lá dentro é único no mundo. 5. Guarda bem esse número. Ele é a chave de quase tudo. Dentro dos 15 membros do Conselho de Segurança, existem 5 países que têm um status especial, permanente, um poder que foi dado a eles lá em 1945. O artigo 23 da Carta diz exatamente quem são eles, as potências que venceram a Segunda Guerra Mundial. É super importante lembrar que essa lista reflete como o mundo era lá em 1945, hein? E isso nos traz ao famoso poder de veto. O que isso quer dizer? O artigo 27 basicamente diz que, para uma decisão importante ser aprovada, nenhum desses 5 países permanentes pode votar não. Essa foi a condição para garantir que as grandes potências entrassem no jogo. Na prática, o único não de um deles e pronto, a ação é bloqueada. Bom, depois de entender essa estrutura toda, fica a pergunta. Qual o legado da Carta? Um documento de 1945 ainda é relevante no século XXI? Olha só que coisa poderosa. O artigo 103 transforma a Carta na lei suprema do direito internacional. É como se ela fosse a carta mais forte do baralho. Se um país tem um compromisso pela ONU e outro por um tratado diferente, o da ONU sempre vence. E aí a gente volta para o começo, fechando o círculo. Essa frase não é só bonita, ela é um chamado para ação. Ela reforça que a paz não é algo que simplesmente acontece. É um objetivo que exige esforço, trabalho conjunto e contínuo de todo mundo. O que nos deixa com essa pergunta no ar? A Carta foi, sem dúvida, um projeto visionário para o seu tempo. Mas será que essa estrutura, pensada nas cinzas da Segunda Guerra, ainda dá conta dos desafios super complexos que a gente enfrenta hoje? Essa é a grande questão que pode definir o futuro da cooperação global.